Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí para mais um bate-papo. Hoje quero aprofundar sobre alguns temas com vocês que me acompanham. E as pessoas às vezes me perguntam, né, sobre o Rogério Souza, sobre o Hélio Couto, sobre o trabalho do Bob Navarro. Eu quero explicar uma coisa, o que eu aprendi com o Rogério Souza. Lembrando que há uns anos atrás eu procurava esse conhecimento na internet. Na verdade, eu comecei procurando é, a influência do som, né? O poder das vibrações sonoras, né? Eu queria entender um pouco mais isso. Acabei encontrando Hélio Couto. E aí comecei a assistir as palestras naquela época. Claro que hoje eu tenho um senso crítico totalmente diferenciado, né? Isso já se passaram, vamos dizer aí, quase 4 anos desde então. E eu me lembro assim que no momento que eu assistia Hélio Couto, acho que o que me encantou na época foi o fato dele fazer uma mistura muito comum hoje na sociedade dessas teorias, né, de PNL com o conhecimento espiritual. Porém, com o tempo eu fui vendo que esse conhecimento espiritual, né, do Hélio Couto chegou mais tarde na vida dele. Ele se dedicou muito, numa primeira parte da vida, muito a esse homem executivo, né, a esse homem de ação, de empoderamento, de resolução social, um homem que resolve seus problemas, né, que é o estar com os pés na terra, vamos dizer assim. E que é muito importante, que é uma das partes do círculo de equilíbrio, né, que eu fiz até um vídeo a respeito há um tempo atrás. Mas quando uma pessoa vive a espiritualidade já depois de uma certa idade, ainda ela tem pouco tempo para, vamos dizer assim, se jogar completamente num processo, como por exemplo alguns tipos de austeridade, você consegue fazer num estado de consciência com um corpo mais jovem. Na parte da velhice, não que não seja impossível, mas é mais difícil. Você já está impregnado de costumes, de hábitos, de condições, de vícios que são muito mais difíceis de você quebrar. Mas não quero falar do Hélio Couto, é mais para vocês terem um insight como eu conheço o Rogério Souza. E o que eu aprendi com o Rogério Souza, que é o tema desse vídeo aqui, e acho que isso serve de lição para todos nós, inclusive para você que me acompanha. A primeira coisa que eu vi no Rogério Souza foi a sinceridade, a honestidade íntima que ele empregava nos vídeos. Tipo, era espantoso como ele se jogava, ele se abria nos vídeos para todos aqueles que o assistiam. Mas, como todo mundo tem um poder natural de atração, né, de fixação, o Rogério Souza, ele, muita gente começou a acompanhar ele por conta dessa abertura. E muita gente, quando o Rogério Souza começou a crescer, e isso era visível nos vídeos, a inteligência dele é fantástica, a capacidade que ele tem de triar as informações, né? E ele, como eu falei, mais jovem, ele foi fazer um treinamento espiritual, foi em busca dessa espiritualidade, né? E acabou encontrando o caminho dele. Só que o caminho dele hoje, né, com o Bob Navarro, na época, eu lembro quando ele começa a ir, eu lembro muita gente fazendo diversos comentários e nesses comentários que me vem a grande lição. Quando ele começa a crescer, muita gente está acostumada àquela pessoa aberta. E quando ele começa a abrir as possibilidades de conhecimento, muita gente não aceitava. Mas hoje eu entendo por que muita gente não aceitava. Mas não é porque Rogério Souza está certo ou errado, como alguns pensavam. Ele está sempre certo. Todos nós estamos sempre certos no caminho que tomamos, pois tomamos esse caminho devido ao nosso estado de consciência que a gente tem no momento. E ele, como sempre, esse buscador de conhecimento, com honestidade íntima,
ele sempre se jogou muito em tudo aquilo que ele faz, pelo menos na minha visão, né? E acredito que eu já tomei nos vídeos, ele já chegou até a comentar e me dar algumas patadas, no sentido do tipo, se eu quisesse realmente encontrar ele, eu teria encontrado. No fundo, ele me provoca mais a autoconfiança, a essa coisa de realmente levar sempre a sério a honestidade íntima. Então, de tempos em tempos, quando esse assunto me grita, né, chega até mim nas certas luas, nos certos ciclos, eu trago de novo à tona essa questão da honestidade íntima, que para mim é um termo que foi falado pelo Rogério Souza num dos vídeos dele. Mas quando o Rogério Souza começa a crescer, a evoluir, muita gente está acostumada com o quê? Com aquele rapaz que conta a sua história, né, e joga seus sentimentos, mas aquilo vai dar em alguma coisa, em algum lugar, né? Diferente das pessoas que ficam chorando, né, o leite derramado e nunca saem da sua posição, o Rogério Souza ele avançou, ele deu um passo com coragem. Daí que muita gente começa a criticar a filosofia que ele escolhe, mas não compreende a visão que tem de si com ele, né? Que é aquela coisa, né, de ter uma dependência emocional. Tem gente que assim só consegue ser amigo do outro se o outro tá ferrado, se o outro tá fudido. Aí a pessoa consegue ser amigo. Quando a pessoa está evoluindo, está crescendo, você às vezes não compreende. Assim como muitos não conseguem compreender as decisões do Rogério. Mas aqueles que prestaram atenção realmente, não só nessa parte emocional, mas em tudo que ele procurava, no tamanho da inteligência daquele menino, de tudo que ele é capaz de fazer, ainda será capaz de fazer, a pessoa começa a pensar diferente. E eu falo para vocês que ao longo de 4 anos, mesmo aqui no canal, a gente sofre essas transformações. A gente vai mudando de visão. Você que me acompanha há um tempo, quer um café? Você que me acompanha há um tempo, sabe o tanto que a gente vai mudando com o passar do tempo. A gente vai mudando no sentido de que o conhecimento vai transformando. A gente, a gente vai se transformando e até se tocando de algumas coisas que passaram desapercebidas ao longo do processo. Mas, primeiro ponto que eu coloco aqui é: nossas relações externas estão ligadas a esse perfil em que nós temos que ver o outro numa situação às vezes difícil, né, numa situação de dependência emocional, aquilo está provocando em nós uma superioridade, um sentimento de superioridade, embora às vezes oculto, né, e silencioso. Será que não está? É uma questão que eu trago para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho falado ultimamente, como eu falei, que uma das ativações mágicas da vida do ser humano é a humildade. O primeiro caminho para você começar a andar é ser humilde, aprender a avaliar, aprender a interpretar, aprender a ouvir mais e interpretar, falar menos, não entender que a sua opinião é a última coisa do mundo, ou que a sua opinião é importante. É assim como eu faço os vídeos aqui, não julgo que, né, eu seja o entendedor dos assuntos, sempre falo que eu sou um pesquisador. Estou aqui neste mundo pesquisando, vendo, parando. Então, há pessoas e há desígnios assim, de pessoas, cada um na sua turma, vamos dizer assim. Cada um tem sua vibração interna, né? Tudo é uma questão de sintonia, né? Mas nós não queremos às vezes manter o outro na nossa sintonia. Então, se muda alguma coisa, hoje em dia é assim, né? Como o Cid fala, né? Você pode ir lá e hoje em dia você não gosta de alguém, você clica e desliga, né? Mas se você voltou ali e continua assistindo e tentando compreender e interpretar,
filosoficamente aquela pessoa, você continua ali ainda vendo todo o processo, porque você está aprendendo. É como eu escrevi num vídeo que ele tinha citado, né, que se eu quisesse realmente encontrar ele, eu teria ido atrás. E é um fato, é verdade. No fundo, nós queremos dizer assim, não, não, mas olha, não é bem assim. Às vezes é assim mesmo. Às vezes é do jeito que ele falou. Mas embora às vezes ele também não possa estar dentro de você que ouve, ou de mim. Falei no momento que tinha que ser, que era apenas uma diferença filosófica de compreensão. E que é importante você dar seu tempo de entendimento. Cada um tem sua época, sua estação, sua vibração. E hoje, né, por incrível que pareça, eu sempre admirei muito todos os textos que falassem de Deus, da centelha divina, do contato de Deus com o homem, né? Porque para mim é uma das coisas mais importantes da vida. Tudo o resto acaba acontecendo quando nós buscamos a Deus. Seja como centelha divina, como se prega hoje, como vários nomes que se fala, seja a trindade católica, seja a trindade hinduísta, né? A forma que o islamismo fala de Deus, né? Qualquer verso que se fale da bondade de Deus chama a minha atenção. E hoje, sem dúvida nenhuma, se você acompanha os vídeos ainda do Rogério, você vai ver que, mesmo nessa visão filosófica diferente que ele tem, você vai ver que ninguém fala melhor do que, de maneira mais explícita de Deus, do que eles. Quando digo eles, falo o Rogério Souza, Bob Navarro. A maneira com que eles falam de Deus está corretíssima. Mas se você tem a visão fechada, que quando alguém fala sobre Deus, que está dentro do Alcorão lá sobre o islamismo, você tem a mente fechada. Quando alguém fala que Deus é Shiva, Brahman e Vishnu ao mesmo tempo, as três, você não consegue compreender essa trilogia, se você ainda não compreendeu por que nasce a história de Deus, né, o Espírito Santo, né, Jesus, você não sabe o que é essa trindade, o que ela quer, o que ela representa, né? Como é que a gente vai querer compreender o que passa na mente do outro filosoficamente? Não tem assunto mais complexo para qualquer ser humano do que a busca de Deus, a busca divina de Deus. Porque é um processo muito, muito individual. Um processo completamente individual. Aliás, como eu tenho falado, o Rogério Souza está certíssimo de colocar tudo, todas as suas fichas, na busca de Deus. Porque não tem nada que traga um retorno garantido na vida do que somente essa busca interna. E aliás, já está escrito, né, que tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais mesmo. Tudo mais que pode ser transportado nessa vida, nas suas costas, e também pode ser levado na outra vida. É um constante devir. Eu gosto de uma história, que até comentei com a Luciana um tempo atrás, aí, que eu estava lendo, e que é uma história que Krishna estava dormindo e um devoto ficou na porta protegendo o sono de Krishna, né? Então Krishna pediu, né, olha, de preferência peço que ninguém me perturbe, porque eu estou cansado e vou descansar. E tudo nas histórias hinduístas tem essa questão dessa devoção, né, desse passatempo, que tudo na verdade está acontecendo por um motivo. Então chega Radharani, né, Radha, né, é a sua consorte, né, a sua gopi mais íntima, e chega e fala assim, eu quero falar com Krishna. E esse devoto está na porta. E ele fala, olha, Radha, Krishna não pode ser acordado, não pode ser interrompido nesse momento. E aí ela diz assim, não, eu quero falar com Krishna porque eu sou o Radha, eu sou a gopi mais importante, eu quero estar com Krishna. Então lembrando que ele ali era um devoto tentando proteger o sono de Krishna, e ela uma devota tentando estar com Deus.
Então todos ali tem vários elementos simbólicos importantes, como por exemplo o guardião da porta, né, tem a devoção de guardar, de velar aquela porta. Né? Irada tem a devoção de querer, como qualquer um de nós, querer estar com Deus. É como se todos nós, nosso lado de compaixão, que estivesse querendo sempre estar com Deus. E é só que a gente vai enfrentar esse porteiro. E nisso Urada amaldiçoa ele. Né? Então, olha, você na próxima vida você vai nascer como uma Súria. Né? E ele respeitosamente aceita a maldição, né? Porque na literatura hindu, Asúrias são os demônios e Devas são os seres celestiais que moram no céu. Né? Então, o céu seria inferno, né? Vamos dizer assim. Né? E vivem em eterno conflito, né? Na literatura hindu. Então, seria no caso, ele iria cair, né? De patamar espiritual. E aí Krishna acorda, sai na porta lá e fala: o que está acontecendo aqui? Aí Irada fala: eu amaldicei ele a nascer Asúria, porque ele me impediu de estar com você. Então Krishna fala: Irada, tudo bem, eu aceito a maldição, né, porque você estava querendo vir até mim e também ele estava querendo me proteger. Mas ele vai nascer Assúria, tudo bem, mas ele vai nascer o Assúria mais forte que existe e será rei num reino dos Assúrias. Então ele vai nascer como rei. Então Krishna endossa a punição, mas ao mesmo tempo ele, vamos dizer assim, abençoa aquela maldição. Então, toda busca divina, ela é endossada, às vezes, de maldição e de bênção. Então não pense que quando você busca Deus, você vai encontrar as coisas belas, bonitas e favoráveis. Como muitos acharam que, na sua visão, a busca de Rogério Souto tinha que ser a visão dela. A busca dele tem a materialização e a forma dele. É você que tem que achar o caminho filosófico dessa visão que Rogério Souza tem. Não a visão que a gente quer, mas a visão que ele quer, que ele materializa. Agora, as outras pessoas às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque na internet hoje tem muitos vampiros. Vampiros que ficam assim, querendo viver sempre naquela oportunidade de ver o outro sempre ali expondo o lamento, o sofrimento. E quando a pessoa começa a dar um up, um salto de vitória na sua vida, nós temos que aceitar e endossar a bênção. Se a vida às vezes é feita da busca divina, é feita de maldições também, vamos dizer, de maldizeres, né? Que maldições, maldizeres, né? Más orações, né? Maldições, orações no seu sentido, nós podemos realmente mudar isso, abençoando o caminho do próximo, aceitando, soltando. Soltando, lembra que eu sempre ensino aqui, soltar é aceitar. Né? Soltar é aceitar. Né? Então não tenho dúvida nenhuma de que Rogério Souza possa fazer um trabalho até melhor do que o do Hélio Couto. Isso aí não tem a menor dúvida. Não tem dúvida nenhuma de que qualquer um de nós aqui possamos e devemos fazer um trabalho melhor do que o do Hélio Couto. Né? Mas algumas coisas a gente humildemente aceita, como por exemplo a trilogia, né, do sucesso que ele prega. Trabalhar, estudar e economizar. Né? Talvez eu diria economizar na vida material, mas espiritualizar. Trabalhar, estudar e espiritualizar. Que é uma coisa que chegou no final já da vida do Hélio Couto. Mais pro final, já na maturidade, quando ele caiu a ficha, falou, putz, eu estou juntando celeiro, mas depois vai vir a tempestade e vai derrubar tudo isso aqui. Bom, sobre esse assunto era isso que eu tinha que falar. Não vou mais tocar nesse assunto, porque muita gente me pergunta, né, manda comentários. Né? Eu admiro demais o Rogério Souza, torço muito, né, abençoo, se é que eu posso abençoar, abençoo muito o caminho dele, né? Jogo minha luz sempre para ele, peço por ele nas orações. Né? E eu acho que no momento certo a vida vai nos presentear com aquilo que deve ser, com o estado vibratório perfeito. Seja dele, seja meu, seja seu, você
Mas fica sempre a dica, toma cuidado com essas pessoas que às vezes são seus amigos, mas mesmo assim são seus amigos enquanto você está ferrado, enquanto você está ali, né, precisando. O dia que você tiver vitória, será que esse amigo não vai ter raiva da sua luz, do seu brilho? Então, se essa pessoa tem raiva do seu brilho, tem que tomar muito cuidado. Essa pessoa não serve para você, né? Escolhamos melhor os nossos amigos. Serenidade a todos vocês, paz profunda e a gente vai aqui sempre trocando um bom bate-papo. Tchau.